tema da mensagem é Hashem socorre os oprimidos. Hashem socorre os oprimidos. Senhor nosso Pai, que o Senhor me capacite a passar essa mensagem do teu jeito, do teu modo, que as pessoas recebam no coração a parte que cabe a cada um deles, com transformação procedente do Senhor. Em nome de Yeshua, nós dependemos de Ti, em Ti nós confiamos. Nos ajude a termos a nossa vida transformada dia após dia, com a renovação da nossa mente de forma correta pela Tua Palavra. Através da Tua Palavra é o que eu lhe peço. Beshem Shur Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: Hashem socorre os oprimidos. Nós estamos em um tempo complexo sobre essa terra, onde nós precisamos aprender a lidar com uma pressão, com uma opressão, em diversos sentidos, né? Mas eu acredito que nenhum outro sistema de opressão tem sido maior nesta geração do que na área de saúde. A pergunta é: como você está? O estar hoje, mais do que em outras épocas, já não tem estado tão relacionado com a sua condição financeira, com a sua condição relacional, até mesmo profissional, entre outras coisas. Mas está muito mais relacionado com uma saúde física, nossa saúde mental, e é muito triste ver o pedido de oração de uma pequena criança por estar apreensiva com a sua própria saúde, com a saúde dos seus pais ou com a saúde de alguma pessoa querida próxima dela. Quem conseguiu se recuperar de alguma enfermidade, claro, não quer se enfermar novamente. Não importa qual seja a enfermidade que foi enfrentada. O fato é que muitas pessoas que amamos, e muitas vezes até nós mesmos, temos enfrentado situações desafiadoras em relação à saúde. E a opressão reside em não sabermos onde uma nova enfermidade pode se iniciar, nem quando isso pode surgir. Quem está doente deseja, claro, encontrar um caminho da cura. E quem não está caminhando assustado, muitas vezes apavorado, porque não quer de forma alguma adoecer. Porém, nenhum de nós estamos livres da opressão do mal que está sobre toda a terra, principalmente em relação à saúde. Vamos entender o que é a opressão e como ela opera. O dicionário português define a opressão como o ato ou efeito de exercer poder de forma cruel, injusta, onerosa sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas que produz dores e sofrimento, restrição de direitos básicos, às vezes até de poder seguir sozinho até o banheiro. Uma humilhação. Essa opressão produz a sensação de estarmos sendo esmagados e até sufocados. Existem vários tipos de opressões descritas das mais variadas formas, mas nesse momento na nossa história, a saúde tem se tornado um ponto de atenção muito grande. Como a opressão social, existe também a opressão política, opressão física, opressão psicológica, como resultado de todas as demais opressões que foram descritas aqui.
É como se houvesse várias fontes de opressões diferentes, mas estes riachos desembocam no mar da opressão psicológica. Tem como resultado final afetar os nossos sentimentos. Mesmo nós que estamos em uma posição diferenciada nessa terra, como representantes do Mashiach Yeshua, enviados de Hashem como príncipes e princesas, um reino de sacerdotes, pessoas que têm experimentado o sobrenatural de Hashem, que recebemos um novo nascimento de espírito e compreendemos o maravilhoso plano de salvação de Hashem através de Yeshua. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, se não vigiarmos, poderemos ser usados por Hassatan para oprimir outras vidas. Até mesmo pessoas que amamos por meio de nossas exigências, de nossas carências, de nossas desculpas, ainda que não tenhamos a intenção direta de fazer isto. Poderemos oprimir a outras pessoas que estão nos ajudando, até por causa das nossas negligências, nossas exigências e expectativas, principalmente expectativas não atendidas. Quando desejamos algo que o outro não pode nos oferecer. Podemos oprimir alguém e depois apresentar as nossas desculpas, nossas justificativas. Podemos oprimir quando não assumimos as nossas responsabilidades de forma correta, com zelo, com as nossas relações, ou quando estamos sobrecarregados com tantos problemas que podemos até ignorar os problemas que outras pessoas também estão sofrendo. Maridos podem não considerar suas esposas como parte mais frágil do relacionamento. Não importa que você pense que a sua esposa é forte, ou até mesmo que ela se mostre forte em muitas situações, porque está escrito que ela é a parte mais frágil no relacionamento. Então, maridos, deem atenção às suas esposas da forma correta. Por outro lado, as esposas podem deixar de honrar seus maridos, principalmente quando estão sobrecarregadas. As mulheres são multitarefas, multiprocessamento. Nós, homens, somos extremamente lentos para compreendermos as coisas. E isto pode gerar desgastes opressivos sobre ambas as partes. Filhos podem deixar de obedecer e oprimir os seus pais por conta disto. Os pais podem provocar seus filhos e oprimi-los também. No relacionamento familiar podemos identificar pelo menos 4 tipos de opressão. Aqui mencionado: opressão sobre a esposa, opressão sobre o marido, opressão dos filhos sobre os pais, dos pais sobre os filhos. As Escrituras nos ensinam que Hashem defenderá o oprimido. E nesse caso não importa quem esteja com a razão ou não na história. Se temos entendimento sobre isso, deveríamos ser cautelosos para não oprimirmos de forma direta ou indireta a vida de ninguém. Isso é muito sério. E é sobre isso que Hashem deseja tratar conosco nesse dia, através dessa mensagem, porque Hashem defenderá qualquer pessoa que for oprimida. E quando eu digo qualquer pessoa, acredite, é qualquer pessoa de verdade. Não importa quem seja. Tehillim, Salmos, capítulo 103, versículo 6. Tehillim, Salmos 103, versículo 6. Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. O termo
vindicar, que não é muito comum no uso do nosso dia a dia, refere-se à ação de exigir algo que pertence a uma pessoa, mas que está em posse de outra. Hashem tomará de volta e entregará a quem tem o direito. A Hashem pertence à ira, e eu acredito que ninguém gostaria de enfrentar a ira de Hashem. Eu acredito. Veja o que Hashem diz e está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu vi a violência com qual os egípcios os oprimem. Todos nós sabemos o que aconteceu com os opressores do povo de Israel na terra do Egito, ao ponto de Hashem nos orientar a dizer, e está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21. Vocês dirão a eles: nós fomos escravos de Faraó no Egito, e Adonai nos tirou do Egito com mão forte. A mão forte de Hashem se voltará contra qualquer tipo de opressão que existir nessa terra. Dependendo da situação, podemos até pensar como Sholomo pensou num dado momento, está registrado em Correleto, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. No entanto, eu me voltei e pensei sobre todos os tipos de opressão existentes debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e não havia ninguém para consolá-los. O poder estava do lado dos opressores e não havia ninguém para consolá-los. Entretanto, as Escrituras nos garantem que as pessoas oprimidas receberão proteção de Hashem. Terrilim, Salmos, eu vou ler na versão JB. Terrilim, Salmos, vou ler na versão JB, capítulo 5. Na versão do Esther, está no versículo 6, entre parênteses 5. Por causa da opressão dos aniim, afligidos, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor, pô-lo-ei em segurança daquele que zomba dele. Irmãos, nós precisamos lutar contra qualquer tipo de opressão nessa terra, com todos os quais nos relacionamos e principalmente dentro dos nossos lares. Precisamos estar atentos com as nossas intenções, com as chantagens emocionais ou manipulativas que podemos provocar. Precisamos estar atentos e lutar contra qualquer coisa que possa produzir algum tipo de opressão na vida de pessoas ao nosso redor, principalmente nos momentos onde nós estamos desgastados, cansados, física ou emocionalmente. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Que Hashem ministre em seu entendimento, no seu coração, para que você compreenda essa mensagem. O marido pode oprimir a esposa e vice-versa. Filhos podem oprimir os pais e vice-versa. Mas o opressor terá que se entender de alguma forma, em algum momento, com Hashem. Não tem como passar incólume diante do Senhor se estivermos oprimindo a vida de alguém. Esses relacionamentos são bastante desgastantes e a pessoa oprimida pode se sentir explorada, usada. E nessa condição, essa pessoa nunca se sentirá amada. E pior, pode até se sentir rejeitada. O nosso sentimento de rejeição pode nos afastar até da presença de Hashem.
Relações onde existe algum tipo de opressão não conseguirão nunca viver o plano de Hashem para que desfrutem nessa terra a vida que Hashem separou para eles terem. E tudo será um fardo extremamente pesado para se carregar. Os próprios sentimentos passarão a ser opressivos. E a primeira coisa que é roubada é a esperança. Muitas pessoas hoje vivendo em prisões que o Senhor não tem para elas viverem. Mas ai do opressor. Para nós fecharmos, talvez você esteja hoje em uma situação desse tipo, onde a opressão tem atingido e afligido a sua vida. Algumas opressões causadas por pessoas, outras causadas por circunstâncias, contrário ao que desejamos. Mas hoje a Ruach HaKodesh traz à nossa lembrança o modo que devemos clamar a Hashem. E está descrito em Tehillim, Salmos, capítulo 57, versículo 2. Nas demais versões, versículo 1. Tehillim, Salmos, capítulo 57, versículo 2. Nas demais, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti me refugio. Sim, à sombra de tuas asas encontrarei refúgio até que as tempestades tenham passado. Irmãos, nós podemos fazer isto hoje, aqui, agora. Clamar ao Senhor e nos refugiarmos nele com confiança. E como resultado, desfrutaremos da proteção de Hashem. Tehillim, Salmos, capítulo 35, versículo 10. Todos os meus ossos dirão: quem é como tu, Hashem? Quem pode resgatar o fraco dos mais fortes do que ele? O pobre e o necessitado daqueles que os explora? Além do mais, precisamos nos lembrar de que Hashem decidiu habitar com as pessoas que sofrem opressões. Yeshayahu, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Yeshayahu, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o Altíssimo: exaltado o que vive para sempre, cujo nome é santo. Vivo em um lugar alto e santo, mas também com contrito e humilde, a fim de avivar o espírito do humilde e o coração do contrito. Irmãos, estamos vivendo muitas opressões na nossa geração, é verdade? Mas até a opressão que sofremos nos qualifica para que Hashem venha habitar conosco e nos conceda alegria, ainda que estejamos no meio do caos. Desde o princípio, Hashem é aquele que coloca a ordem no caos. Isso é para nós uma grande honra, ter Hashem em nós, por meio do que Ele fez por nós através do Mashiach Yeshua. Então eu recomendo a cada um de vocês: perdoe as pessoas que têm oprimido a sua vida. Confie em Hashem, alivie o seu coração, refugie-se à sombra do Altíssimo e desfrute da comunhão com Hashem que nos é oferecida através do Mashiach Yeshua. E seja você plenamente curado, curada, restaurado nas suas emoções, liberto de todo e qualquer tipo de opressão. Participe desse Seudat Mashiach, sabendo que tentar oprimir Yeshua de todas as formas possíveis e imaginárias
Entretanto, Yeshua venceu todos os tipos de opressões. Yeshua venceu a morte. E hoje quer capacitar você a vencer também. Participe da celebração como mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora. Porque é isso que o Senhor tem para sua vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nós damos graça a Ti pela Tua ministração, pelos Teus ensinamentos. Nos ajude a lidarmos com todo e qualquer tipo de opressão sobre a nossa vida. Não importa a origem, mas nos fortaleça em confiança no Senhor, sabendo que o Senhor se levantará com todos aqueles que têm de alguma forma sido usado por Hassatã, pelo mal nessa terra, para trazer qualquer tipo de opressão sobre a vida das pessoas. Nos ajude a seguirmos olhando e confiando em Ti. Nos ajude a tomarmos propriedade da alegria que o Senhor separou para nós, ainda que estejamos no meio do caos. Porque como o Senhor já nos ministrou nesse dia, através dessa mensagem, o Senhor é aquele que organiza todo o caos ao nosso redor, todo o caos que existe até na nossa própria vida. Nos ajude a sermos uma luz do Mashiach. Nos ajude a sermos pessoas que conduzem outras pessoas até o Mashiach, para que elas tenham os seus fardos, os seus pesos, as suas opressões aliviadas pelo Mashiach Yeshua. É o que eu lhe peço. Nos ajude. Nós confiamos e dependemos de Ti. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja. Meditação nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Porque eu recebi de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, que também vos transmiti e entreguei, que nosso Senhor Yeshua, na mesma noite em que foi traído, tomou a matzá, e tendo feito Hamotzi, bênção sobre o pão, Yeshua HaMashiach ofereceu o partir do pão e disse: este é meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de comer o seu dá, e depois da brachá sobre a taça, Yeshua HaMashiach disse: esta taça é a Brit Hadashah, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desta matzá e beberem desta taça, anunciam a morte de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, até a chegada do Mashiach. Portanto, quem comer a matzá ou beber da taça do nosso Senhor indignamente será culpado e responsável pela carne e pelo sangue do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Examine-se, pois, o Filho do Homem a sua própria vida. E assim coma desta matzá e beba desta taça, porque aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Oração silenciosa. Convido a todos a solicitarem a Hashem para sondar o vosso coração, que a Ruach HaKodesh tenha liberdade de conduzir você a avaliar a sua própria vida e identificar tudo que se faz necessário ser corrigido, os seus pensamentos, o seu modo de falar, o seu modo de agir, as suas condutas. E se você, conduzido pelo Senhor, descobrir que existe alguma coisa que pode impedir você de participar de forma correta nesse momento, em Shalom com você mesmo, em Shalom com outras pessoas, se você está agitada nos seus pensamentos, na sua alma, no seu espírito, em relação a alguém ou alguma coisa, então apresente estas questões agora, nesse momento, a Hashem. Busque do Senhor a Shalom, a paz na sua mente, no seu coração. Aquiete-se e participe desse seu Dato Mashiach de forma correta e receba a cura para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo físico, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.
Havendo Shabbat Shammai, nosso Pai que está no céu, damos graças ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos concedido. Colocamos nossa vida diante do Senhor, perdoe nossos pecados. Todas as situações que nós temos conhecimento, não importa o que ocorra, não há nenhuma justificativa para cerrarmos o punho contra o Senhor que só nos tem feito bem. Não há motivo nenhum para cerrarmos o punho contra pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar. Não há motivo nenhum para pagarmos com mal o bem que nós temos recebido do Senhor. Então perdoa nossos pecados por todas essas razões, nos ajude a sermos melhor para o Senhor a cada dia e repreenda Hassatã na nossa vida, para que ele não utilize a nossa vida para oprimirmos, ainda que de forma indireta, a vida de outras pessoas. Nos ajude a estarmos apercebidos, principalmente nos momentos de cansaço, de desgastes maiores que têm vindo sobre a nossa vida, na nossa terra, no nosso falar, no nosso agir, às vezes uma reação inadequada por estarmos sendo oprimidos por alguma coisa, pode fazer com que a gente repasse essa opressão sobre a vida de alguma pessoa que só se aproximou de nós para nos cumprimentar, para nos abraçar, e muitas vezes nós estamos machucados e nós temos uma reação inadequada para com as pessoas, repassando sobre elas opressão. Nos ajude, por amor de ti mesmo, a estarmos livres no Mashiach. Tua palavra diz que à medida que conhecermos o Mashiach, esse conhecimento trará sobre nós libertação de nós mesmos, libertação da opressão, do mal que existe nessa terra. Coloco todas as pessoas enfrentando desafios aí, principalmente com relação à saúde. O Senhor deixou soluções de saúde. O nosso corpo, ele se auto-restaura em muitas situações. Eventualmente precisa de auxílio externo, como plantas medicinais que o Senhor também deixou na natureza. Dependendo da situação, alguma intervenção de outra pessoa, de algum médico, nos ajude a encontrarmos soluções que o Senhor separou para a nossa vida nessa terra, e sejamos todos nós libertos de todo e qualquer tipo de opressão, principalmente na área da saúde. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.